E, I, U. Zé Mamãe, cadê o café sacado? Cadê? Cadê o café, Zé Mamãe? Cadê o café sacado? Cadê? A crise tá feia, eu tô precisando de dinheiro, vou vender você. Não pode. Vou vender sim, vou vender. Não pode. Diz que você dá uma boa grana. Não pode. Pode sim. Não. As coisas estão muito difíceis Não pra pode. mim. Tapetinho. Papai tem ciúme, não quero saber você tá suviando pros outros carros. Ó. Você parar de ser teimoso, ó. Olha.